a gente tem algo que quase não foi divulgado aqui no Brasil, que existe. Se você quiser saber a respeito, vai ter que procurar site dos Estados Unidos ou raros sites aqui no Brasil, que é um movimento chamado Blackout Day. É um apagão econômico anunciado para essa sexta-feira. E o que é esse Blackout Day, esse apagão? É um boicote que tem como alvo grandes varejistas, né? A gente sabe que hoje os Estados Unidos vivem, inclusive, e talvez essa também seja a estratégia de Donald Trump de arranjar tantos bodes expiatórios. Os Estados Unidos vivem um momento de inflação, o que é algo pouco usual na história do país. Também temos ali, por conta da gripe aviária, mas não só, o aumento do preço dos ovos e essa taxa inflacionária ali, que ela não baixa, ela sempre está num patamar ali, que ela acaba variando um pouquinho para cima, um pouco para baixo, mas custou, inclusive, foi um dos fatores que acabou custando a eleição para o Partido Democrata e continua sob Donald Trump. Então, esse Blackout Day, esse apagão, ele foi um chamado de ação, primeiro por uma mobilização de um site que foi fundado por uma pessoa que a gente vai falar a respeito dela daqui a pouco, mas a ideia é você boicotar as grandes varejistas, né? Inclusive algumas são citadas nominalmente ali, como Amazon, Best Buy, Walmart, e durante 24 horas, o movimento já começou à meia-noite dessa sexta-feira até 23h59. A ideia é que ninguém consuma nada dessas grandes varejistas e que não consuma nada de uma forma geral. Mas que, se as pessoas precisarem, por exemplo, de itens mais necessários, que priorizem os comércios locais, né? Aquelas lojas, aqueles estabelecimentos que atendem ali a população, né? Atende o bairro, aquela lojinha ali pequena, e não esses grandes varejistas. Inclusive, não só os grandes varejistas, como também são citados ali na página de protesto, postos de gasolina, por conta dos aumentos dos combustíveis, e também redes de fast food. Quem é que organiza esse protesto? Na verdade, é uma entidade bastante pequena, mas que cresceu muito por conta, desde que iniciou essa campanha no início de fevereiro, que é essa People's Union USA. É uma organização de consumidores que também, inclusive, além dessas compras físicas, pede para que não seja feita nenhuma compra online no dia de hoje. E eles dizem o seguinte no texto de convocação: durante toda a nossa vida, eles, as corporações, nos disseram que não tínhamos escolha, que tínhamos que aceitar esses preços insanos, a ganância corporativa, as isenções fiscais bilionárias, tudo isso enquanto lutávamos para sobreviver. Por um dia, finalmente, vamos virar o jogo. E aí, apesar do site dizer que ele é apartidário, existe uma mensagem política, porque não ser partidário não significa que você esteja abrindo mão da orientação política, e só por esse trecho do texto a gente vê bem que existe uma responsabilização dessas grandes corporações por conta do momento difícil pelo qual passa o cidadão dos Estados Unidos, né? Inclusive tem ali um outro trecho que diz o seguinte: por décadas, corporações, políticos, indústrias trabalharam juntos para manipular o sistema contra o povo americano, construir uma economia projetada para explorar trabalhadores, suprimir salários e manter a maioria de nós em estado constante de luta. São forças que roubaram nossa liberdade financeira, manipulam nosso governo e mantiveram o poder nas mãos dessa elite rica. Então, você vê que tem ali toda uma mensagem que responsabiliza essas corporações, que, em geral, é algo que não se faz na mídia, né? Principalmente aqui no Brasil, você vai ver muita responsabilidade sobre o Estado, sobre os governos de uma forma geral, mas nunca sobre corporações, até porque nossa mídia, principalmente a mais forte, ela é corporativa. Ela é feita, na verdade, de pouquíssimas famílias que se estruturaram em grandes empresas, né? Que, inclusive, aqui no Brasil se permite a propriedade cruzada, o que nos próprios Estados Unidos, estamos falando da pátria que representa o capitalismo mundial, ali não é permitido, né? Ou seja, você ter uma rádio, uma TV, um jornal, tudo ao mesmo tempo agora, como aqui no Brasil existe. Por isso que você não viu nada a respeito desse boicote aqui e vai ter que acessar sites dos Estados Unidos ou acompanhar o Outro Amanhã para saber a respeito disso. Mas o protesto não é só em relação à ganância corporativa. Tem um outro dado também que se relaciona diretamente com aquilo que Donald Trump vem fazendo nos Estados Unidos. E se manifesta muito nessa loja, nessa rede que é enorme,
no país, que é a Target, né? A Target, ela acabou se juntando ali ao que já havia feito a Walmart e outras marcas americanas na redução dessas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, né? Ela opera quase 2.000 lojas, emprega 4.000 pessoas, tinha um programa de inclusão, principalmente dos negros, né, da população negra. Isso foi implantado após o assassinato de George Floyd pela polícia em 2020, mas agora ela recua, né? E recua por quê? Para acompanhar outras marcas que estão fazendo o mesmo a partir de toda a ofensiva de Donald Trump e do seu governo contra essas políticas de diversidade e inclusão. Inclusive, logo no primeiro dia, o Donald Trump assinou uma ordem executiva, né, equivalente a um decreto aqui no Brasil, visando encerrar esses programas dentro do governo federal. E cortou também o financiamento para todas essas iniciativas em agências federais e também aqueles financiamentos que estavam conectados a estimular esse tipo de iniciativa fora do governo. Então, para agradar Donald Trump, aproveitando, né, essa onda criada por ele, pelo Partido Republicano, muitas empresas recuaram nessas iniciativas, né? E aí não só a Target, mas a Amazon, Disney, Google, Meta, Pepsi, Starbucks, todos eles acabaram recuando nessas políticas, e o protesto de hoje também diz respeito a isso. Quer dizer, chamar atenção para essas empresas, essas grandes corporações que acabaram recuando nisso, e aí a gente vê o oportunismo dessas grandes empresas, porque muitas delas implementaram isso justamente após o assassinato de George Floyd pela polícia, né, como uma amostra de boa vontade, entre aspas, dizendo assim, olha, nós nos importamos, né, vidas negras importam, os LGBTQIA+ importam, as mulheres importam, mas depois, quando tem ali toda uma onda refluindo, a maioria dessas empresas não consegue sustentar suas políticas e acabam indo no sentido contrário, o que é lamentável, né? Então, esse é outro aspecto que tem chamado a atenção, mas aí fica sempre aquela dúvida, né? Poxa, o pessoal está boicotando um dia, né? E aí a Associated Press até fez uma matéria a respeito disso, né? Esse boicote de 24 horas faz a diferença? Então, essa matéria, inclusive, até traz a opinião do especialista em finanças, Michael Ryan, que diz o seguinte: olha, um dia sem fazer compras provavelmente não vai prejudicar essas mega corporações do ponto de vista financeiro. As pessoas provavelmente depois disso vão mudar, né? Vão voltar a comprar ali, até porque justamente pela questão dessas empresas estabelecerem grandes oligopólios e monopólios, inclusive em determinados setores, elas conseguem vender alguns produtos a preço muito baixo, e as pessoas que têm essa premência, né, essa necessidade de economizar e às vezes estão ali com um salário muito, muito em cima daquilo que corresponde às suas necessidades até básicas, elas vão acabar comprando. Mas, segundo ele, a conscientização que está criando pode ser a verdadeira vitória. E isso a gente tem que atentar, né? Nós temos movimentos de boicote que chamam a atenção para essas questões que não são discutidas e acabam sendo vitoriosos não tanto pelo impacto financeiro ou pelo impacto econômico. Ninguém vai conseguir quebrar o Walmart, a Amazon, a Target com um boicote de um dia nem de uma semana. Essas grandes corporações, justamente pelas condições que elas têm, pelos subsídios que inclusive contam do próprio Estado, e nós já falamos disso aqui, estávamos falando ontem a respeito disso, né, sobre como bilionários, Elon Musk e outros vivem de contratos governamentais, subsídios, isenções, desonerações. Inclusive, tivemos um episódio aqui no Brasil que, quando foi se mexer nas desonerações de grandes cadeias produtivas aqui, que conseguiram essas isenções sem gerar emprego, né, e onerando os cofres da Previdência Pública, isso acabou não passando no Congresso Nacional. Então, elas são muito poderosas, não se discute isso. Então, esse tipo de boicote traz luz para esse debate que é muito necessário, né? E aí, só para lembrar aqui, né, justamente dentro dessa questão aí, será que faz diferença um boicote? Bom, primeiro que os Estados Unidos, nós temos que lembrar que ele tem leis anti-boicote. E o que são as leis anti-boicote dos Estados Unidos? Elas proíbem empresas do país de participarem de boicotes que o governo dos Estados Unidos não apoia. Então,
formalmente, a justificativa é de que esse tipo de norma tem a intenção de impedir que as empresas do país sejam usadas para executar políticas de outros países. E isso tem sido usado principalmente para reprimir os boicotes que são promovidos contra Israel. Né? Existe um movimento muito forte que é o Boicote, Desenvolvimento e Sanções, o BDS, que é liderado por palestinos, por liberdade, igualdade e justiça, mas não só por palestinos, conta com gente do mundo todo, inclusive com israelenses, participando desse tipo de boicote. E a questão é você boicotar Israel para chamar atenção para a questão dos territórios ocupados. E essas leis anti-boicote dos Estados Unidos não permitem que empresas façam isso. Então, as empresas do país, se ela não quiser, e já tivemos casos disso, uma empresa que não quis negociar com assentamentos na Cisjordânia, veja só, assentamentos de colonos judeus na Cisjordânia. A ocupação da Cisjordânia, vamos lembrar, pela legislação internacional, pelo que já determinou a ONU, é ilegal, assim como a ocupação em Gaza é ilegal do ponto de vista do direito internacional, mas uma empresa dos Estados Unidos que se recusar a negociar com assentamento de colono judeu, que a ilegalidade é dupla, né, simplesmente não pode fazer isso porque vai ser processada e o governo dos Estados Unidos vai dizer, olha, você tem que negociar sim. Né? Tanto que existem essas leis contra empresas, mas não são só contra as empresas. Essa imagem que está colocada aqui é sobre um documentário chamado Boicote. É uma série de 3 partes. Vai lá no site da Al Jazeera que você vai poder acompanhar. E três partes desse documentário acompanham a história de 3 pessoas. E por quê? O que são essas 3 pessoas? Além da lei atingir empresas, ela atinge muitas leis dos Estados Unidos, elas acabam atingindo, alcançando indivíduos também. Então, indivíduos que têm contratos, qualquer tipo de contrato comercial com o Estado, essas pessoas também não podem promover qualquer tipo de boicote que vá contra os interesses do Estado dos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem um editor de notícia aí do Arkansas, o Alan Leverett, o advogado do Arizona, Michael Jordan, e uma fonoaudióloga do Texas, essa Baia Amawi, que eles se recusaram a assinar contratos de trabalho que os impedem especificamente de boicotar Israel. Esses contratos de trabalho, como eu falei, baseados nessa legislação que existe em alguns estados, proibindo indivíduos de participarem desse tipo de boicote. E aí não está só o direito de boicote, mas está um direito à liberdade. Você tem a liberdade de consumir ou de não consumir, ou de se posicionar ou não se posicionar. A primeira emenda dos Estados Unidos garante isso. E todos, inclusive, né, você vai ver isso muito na extrema-direita, defendendo o conceito de liberdade de expressão estabelecido ali na Constituição desse país da América do Norte, como se fosse um princípio universal, mas nessa hora eles não têm direito à liberdade de expressão. Não é bastante interessante isso, quando a gente percebe essa contradição? Eles não podem sequer se expressar desse ponto de vista, porque o boicote também é uma forma de expressão. Então, é interessante notar isso, porque se o boicote fosse um instrumento que não servisse para nada, não existiriam leis nesse sentido para você proibi-lo. Então, nós temos que avaliar que é um instrumento importante que, de novo, do ponto de vista financeiro, para grandes corporações, ou mesmo para Israel, boicotar ali produtos de Israel ou empresas israelenses, ou fazer até boicotes culturais, né? Nós temos músicos que não tocam em Israel, mesmo em turnês, abrindo mão de lucros, pode não impactar muito o país, mas chama atenção para essa questão da ocupação de Gaza, da ocupação da Cisjordânia também. E é por isso que os Estados Unidos tomam esse tipo de atitude. Agora, vamos lembrar aqui que, além desse boicote de hoje, também estão programados outros boicotes, né? Alguns até, inclusive, mais direcionados. Tem um pastor da área de Atlanta, o reverendo Jamal Bryant, né, que fez esse site aqui, chamado targetfest.org, para recrutar pessoas que boicotem durante 40 dias, o período da quaresma, a partir de 5 de março, né, que marca ali a quarta-feira de cinza, quarta-feira de cinzas, durante todo esse período as pessoas não comprem na Target justamente por conta da revogação das políticas de inclusão e diversidade que afetam a população negra. E aí temos que lembrar também que daquele lendário boicote aos ônibus de Montgomery, né, liderado pelo Martin Luther King em 55, 56, aquilo foi um boicote efetivo, que deu resultado, não só chamou a atenção
para a questão das políticas racistas implementadas pelo Estado dos Estados Unidos, como também depois resultou em toda uma campanha dos direitos civis. Então, existe essa tradição ali, e o reverendo está fazendo o Jamal Bryant está fazendo essa mobilização, e existem ainda outros boicotes também programados para enfim, tentar reverter essas políticas de inclusão e diversidade, tentar reverter o fim dessas políticas de inclusão e diversidade, que são, na verdade, impulsionados por esse governo Trump. Então, eu acho que é interessante, nós temos discutido aqui, no Outras Palavras TV, no Outra Manhã, sempre a questão da mobilização da sociedade, né? Porque a sociedade está muito apática, principalmente aqui no Brasil. E aí nós temos um instrumento que é interessante, de novo, do ponto de vista político, porque do ponto de vista financeiro pode afetar pouco, mas temos que lembrar também de outros exemplos de boicotes bem-sucedidos relativamente recentes, né? Como, por exemplo, aquele contra a Shell em 95, a Shell queria abandonar uma plataforma de petróleo no Mar do Norte, que teria impactos ambientais terríveis. E por quê? Porque era econômico, né? Porque simplesmente ela não queria arcar com os custos de remoção daquela plataforma, mas acabou tendo que voltar atrás justamente por conta do movimento de boicote. Então, é um instrumento político importante e integrado ao ambiente digital que nós temos hoje. Nós temos que lembrar também que o boicote é um instrumento antigo, mas ele integrado a essa mobilização digital, ele pode dar frutos, pelo menos para chamar atenção para muitas questões. Lembrando que esse boicote aqui pode até ser que não tenha tanta adesão nos Estados Unidos hoje, a gente vai acompanhar isso ao final do dia, mas, de qualquer forma, ele já conseguiu levantar aqui o debate, e você pode ver, você pode pesquisar em redes sociais e também em sites norte-americanos, ele conseguiu levantar essa questão da ganância corporativa e dessas políticas de diversidade e inclusão que estão sendo atacadas pelo governo Trump. Será que a gente também não pode dar uma olhada e ver, verificar e tentar fazer mobilizações que não sejam, mesmo que nós, por exemplo, sabemos que as entidades da sociedade civil, sindicatos, têm muita dificuldade hoje por conta da questão financeira, mas será que essa não é uma possibilidade? Organizar, pelo meio digital, algumas ações, ou nesse caso, uma inação, né, porque é um compromisso ético com o consumo, nesse caso do boicote a essas grandes corporações. Mas será que não é possível também tentarmos explorar esses outros meios, aproveitando o poder das redes sociais, que a gente fala, né, hackeando aqui essas plataformas para causas que sejam realmente interessantes? Vamos acompanhar, vamos ver aí os resultados e vamos continuar essa discussão por aqui também.